A gente vai apresentar agora um pouquinho sobre o Google SSO, tá? Que é uma solução que a gente está trazendo aí para melhorar ainda mais a experiência dos usuários dentro da própria Simpla, junto com essa parceria do Google, que é bem legal. Tá, então, vamos lá. A primeira, eu vou abrir com uma frase de impacto, tá? Que foi o nosso querido Henrique que trouxe, tá? Ele é o nosso Head de DJI e a gente estava numa conversa, numa reunião um tempo atrás, e ele falou, gente, dados são o petróleo do século XXI. Eu até perguntei para ele se eu podia usar essa frase, e ele falou, pô, mas não fui eu ouvi essa frase de alguém, né? Eu falei, não tem problema então o que eu faço é, eu pego essa frase para mim e a gente esquece que foi você que falou, então daqui para frente vocês consideram que essa frase é minha, tá? Porque eu acho ela muito legal, roubei a frase. Mas, por mais que clichê que possa parecer, né, é uma verdade unânime, assim, os dados são o petróleo do século XXI, e vou até contar uma historinha rápida para vocês que vai fazer muito sentido nos próximos slides, né, que a gente vai explicar justamente o que é o Google SSO, mas a gente chegou nele de uma forma que foi muito legal. Que nem eu disse, eu sou o gerente de produto do time de jornada, é um time recém-formado dentro da Simpla, né? Ele tem mais ou menos uns 2 meses e meio aí, e a gente chegou muito com a missão de... é um time que, na verdade, ele não trabalha de uma forma vertical, ele trabalha de uma forma horizontal, então a gente acaba tendo muita interação com diversos outros times, e as frentes que a gente passou a cuidar, entre elas, meio marketing, melhorias para Google Analytics, a parte de minha conta dentro da Simpla, atendimento, quando a gente começou a fazer o nosso trabalho ali de discovery, entender o que precisava ser feito, quais eram as dores, e o que a gente podia trazer ali de inovação para resolver essas dores, a gente começou a sempre cair no mesmo ponto que é dados. E a gente começou a pensar justamente, quais são esses dados? Que dados que são importantes para a gente pegar, né? E aí, falando com o Henrique, a gente chega na conclusão que a Simpla ela tem muito desse petróleo, né? A gente tem muito dado aqui internamente, e isso é muito bom, é muito legal já. Mas, assim como o petróleo, a gente precisa de dados certos para se ter um produto certo no final, a gente precisa de dados certos para a gente... para cada frente específica também dentro da própria Simpla, né? E a gente tem uma vantagem muito grande dentro da Simpla, que é... A gente já tem muito petróleo, a gente tem muito dado, mas mesmo se a gente não tivesse dado específico para o que a gente precisa, é relativamente fácil da gente conseguir, pelo nosso tamanho. Alguns dos dados que a Teresa trouxe aqui anteriormente comprovam isso. O volume tem muita vantagem justamente de ser o maior em experiência aqui dentro do Brasil, né? De fluxo que a gente tem e contato com as pessoas. Dado é tão importante que a gente já está nessa integração há um tempinho, né, do GPI. E eu acho que assim, integrar com as APIs é só a pontinha do iceberg, né? Então depois assim, a gente tem um baita trabalho aí de fazer acompanhamento pós-lançamento dos dados, ver como é que está taxa de autorização, conversão e tomar as ações necessárias para melhorar, né? Então acho que assim, é super importante a gente olhar para esse tema aqui, né? E aí a gente trouxe algumas palavras de impacto aqui, mas é só para dar um exemplo para vocês de que quando a gente começou, de novo, a analisar isso, entender quais eram os dados que eram necessários, a gente começou a perceber, a gente tinha algumas formas de passar a ter melhor esses dados, de entender melhor como era o nosso cliente ali. Mas a gente, dessas formas que a gente pode passar a coletar isso, a gente pensou de uma forma, vamos pensar em como ser mais estruturado para curto, médio e longo prazo, para a gente fazer isso, ter uma experiência boa. Eu poderia simplesmente colocar um formulário lá, pedir para a galera preencher e eu teria talvez uma parte desses dados, mas com uma experiência que, talvez terrível para eles. Vamos fazer isso de uma forma que seja perene, que dure, né, ao longo do tempo. E aí a gente acabou caindo justamente no SSO, porque a gente começou a pensar que como é que eu posso ir melhorando a experiência do meu cliente para que a gente consiga conhecer melhor quem é ele, né? E tudo a gente começou a pensar, é logo ali no início, justamente com o login, né? Como é que eu posso trazer um login que é mais convidativo para as pessoas, que tenha uma experiência melhor, né? Que ele não sinta dor, que seja mais fluido, que tenha menos restrição e atrito, né? E aí a gente acabou chegando na conclusão, o login com o Google pode ser uma coisa muito legal que vai ajudar a gente nessa missão de começar a coletar melhor esses dados, entender melhor quem são os caras e trazer as pessoas, né? Tirar travas para trazer as pessoas aqui para dentro da Simpla. Boa.
E aí é assim que a gente chega no SSO. Perfeito. Então, só explicar um pouquinho, né, o que é Single Sign-On, para quem não conhece. Aqui a gente tem o Google Sign-In, que é o Single Sign-On do Google. E Single Sign-On nada mais é do que uma solução para você fazer login uma vez e aproveitar daquele login para você poder ter acesso a outras funcionalidades e reduzir fricção, né? Então, só fazendo uma analogia aqui, ao invés de você ter na Simpla uma página de login ali que o usuário vai ter que digitar o código de usuário dele e a senha, e aí com certeza o usuário vai esquecer a senha, vai ter que recuperar a senha, acessar e-mail, então é um processo super complicado. Você pode colocar um botão para fazer o login com o Google. Então o Google tem uma boa penetração, muitas pessoas têm Gmail, quem não tem Gmail tem conta Google, então é super bom você fazer essa integração. E aí, só para dar uma noção da complexidade, assim, quando a gente fala de autenticação, esse tripé aqui é super importante, né? Então, em geral, você vai ver os sites trabalhando com algo que você tem, né? Something you have, something you are, something you owe. Então, assim, você, por exemplo, eu posso ter a chavinha ali para eu fazer um login no site, né? Ou eu ter acesso um OTP para receber o celular para receber o OTP nele. Something you are, eu posso fazer minha biometria. E something you know, a própria senha. Então, você vê que assim, cada um tem a sua complexidade, os seus riscos. Você pode ter o seu celular roubado, então alguém pode, né, ter a mesma coisa que você deveria ter. Você pode ter sua senha vazada, então something you know vai falhar. Então, assim, já tem um time dentro do Google que pensou essa solução, trabalha com múltiplo fator de autenticação, então conecta algo que você sabe com algo que você tem. Então, acho que assim, por que não usufruir dessa solução que já está pronta para reduzir fricção e facilitar a vida do cliente, né? Então, acho que de forma resumida, isso que é o Single Sign-On, essa beleza de você aproveitar um login que já está feito, provavelmente o usuário já está usando um Chrome, já está com a conta Google logado, e você conseguir acessar o seu site com menor fricção. Até um exemplo, hoje de manhã, estava aqui para entrar, estava procurando o ingresso da Gabriela, já está dando risada, porque ela estava comigo, Henrique também, e aí estava lá procurando, preciso pegar o ingresso, né, que a gente teve, queria ter aqui. Fui entrar no aplicativo da Simpla, eu tinha feito, né, comprado o ingresso aqui para o evento através do meu e-mail não pessoal, e estava logado no meu e-mail pessoal, no meu celular. Qual que era a minha senha mesmo da Simpla? Não lembrei. Tive que entrar no e-mail para pegar, e eu tava ali justamente procurando. Aí ela já me deu uma puxada assim, e a wallet, Gabriel? Falei, tá vendo? Então, é real isso, né? E funciona, é muito bom. Eu acho que no final a senha foi feita para ser esquecida, né? Exato, a gente fala isso, exatamente. E é uma realidade. Aqui, se vocês não forem incas ou maias, eu aposto que vocês têm um smartphone, talvez mais de um, né, e deve ter uns 200 aplicativos aí. Bato a aposta aqui quem lembra de todas as senhas para isso. Que não lembra, não faz o menor sentido. A gente até estava discutindo um pouco antes também como a gente se impede de ter a experiência do aplicativo ou da interação ali, porque, já tenho que criar conta, já tenho que... Nossa, já nem tô afim. E aí, um exemplo disso, e aí que eu vou trazer aqui algumas das vantagens do Google SSO. Primeiramente, já 85% da nossa base de usuários já usa Gmail. Tá, o que é muito legal. Então, já é uma base gigantesca que a gente já tem, porque, que nem a Teresa mostrou, a quantidade de usuário que a gente tem já é enorme. 85% deles já tem o Gmail. E das vantagens que a gente tem por cima, eu vou passar por algumas, redução de atrito na compra. Já tivemos alguns exemplos aí, você ser mais fluido, mais rápido, você não tem que, né, a opção de você já só clicar num botão e já ter acesso àquele aplicativo, ou que você já estava esperando de uma forma muito mais rápida. Melhora na conversão, muito ligado justamente com a redução de atrito, né? Então, a gente vai vender mais, a gente tem menos abandono de carrinho, a gente tem uma experiência melhor. A gente tem redução de reclamações do login, e aí a gente começa a linkar com um pouquinho do que eu falei lá no início, das frentes que o próprio time de jornada passava a olhar. Então, redução de reclamações no login e melhora de indicadores de satisfação, por exemplo, está muito ligado com uma frente que a gente está trabalhando, que é de atendimento, é de melhoria, é de trazer soluções para atendimento. E ele também consegue atender isso. Então, essa é uma das grandes belezas dessa ferramenta, porque para diversas iniciativas que a gente tem, ela consegue de alguma forma ajudar a gente a atingir o que a gente queria. Então, redução de reclamações do login que a gente tem hoje, né? Melhoria dos indicadores de satisfação justamente por redução de atrito e melhora no processo de login.
Obviamente, aí, muito ligado com esses caras também, aumento de receita, porque a gente tem uma conversão melhor, a gente tem uma experiência melhor, então o cara quer estar voltando para Simpla. E, principalmente, esse cara é o aumento de sign-up, sign-in. Lembra que eu estava falando também sobre dados, contei a primeira historinha lá? A partir de sign-up, sign-in é uma forma que a gente passa a melhorar a experiência do cliente. Era isso que a gente queria. A gente queria ter eles mais próximos, eu queria conseguir trazer para eles quais são os eventos que eles têm, quais são os eventos que eles mais gostam, né? E a gente só consegue fazer isso de uma forma que seja perene, que eu disse, pensando no curto, médio e longo prazo e de forma estruturada, tendo eles próximos da Simpla e ele vai trazer. Então a gente tem melhor retenção de clientes, a gente tem é possível a gente ter então uma personalização de experiência, é possível, a gente melhora também prevenção de fraudes nisso, porque a gente conhece melhor quem é o nosso cliente por ele estar logado ali, né? E a gente também começa a ter essa maior proximidade com ele, que é só benefício. Então é muito legal. Adicionalmente, a gente tem um outro cara que aí o Caio também vai falar, que é muito legal. Aqui é basicamente um outro sabor do Google Sign-In. Então é uma extensão do Single Sign-On do Google, que é o Google OneTap. Quando você pensa naquela outra funcionalidade, você tem que colocar um botão na sua página, e aí esse botão vai dar acesso, né, ao login do usuário. E essa outra funcionalidade, ele fica meio que monitorando o browser do usuário. Então, com alguns comandos ali HTML, você consegue embedar essa funcionalidade dentro do seu site e ele vai ficar disponível em todas as páginas. Então, se o usuário na primeira página ele não clicou no botão de fazer login, você ainda tem a oportunidade de, nas próximas páginas, capturar o login daquele usuário e saber quem que ele é. Então, acho que é uma funcionalidade super legal. E algumas features que a gente tem, então, primeiro login com um clique, ou 2 cliques se você tiver mais de uma conta Google, né? Tem o sign-in automático, então isso é muito relacionado com as configurações de privacidade do usuário, mas uma vez que ele logou no site, próxima vez que ele acessar já vai estar o nome dele lá automaticamente autenticado. E tem essa funcionalidade de Exponential Cooldown, que se o usuário ele fechar, por exemplo, clicar no X, o Google já tem essa inteligência de ver, estou incomodando o usuário, vou parar de pedir. Porque, assim, imagina se vários sites começarem a usar essa funcionalidade, todos vão começar a exibir. Então, aqui é uma questão mais de respeito ao usuário e privacidade, né? E aí, só para complementar, o que é legal justamente do OneTap, que ele trouxe, é que ele não fica preso a só a localidade que normalmente a gente destina já de se cadastrar ou fazer login. Por exemplo, aqui na Simpla a gente tem ou no checkout ou fica no topo da página ali dentro da home. Não, ele consegue estar presente em qualquer página que a gente quiser dentro do fluxo. E a gente reforça essa ideia, né, da presença ali da pessoa quando está fazendo login e a gente está tendo esse contato com eles. Então é bem legal, são duas soluções que são muito massas e reforçam muito essas ideias que a gente apresentou. E aqui, para fechar, a gente tem alguns exemplos de ganhos que tanto o SSO quanto o OneTap pode trazer, né? Isso daqui, a fonte é do Google I.O., o Caio depois pode trazer mais. Mas tem alguns exemplos, por exemplo, até a Redfin, que teve um aumento aí de 80% de sign-up, melhorou retenção, na verdade, porque aumentou em 40% os usuários que estavam retornando. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que é da Cifra Club, que é um site brasileiro que passou a utilizar esse daí. Eu falo que ele é até um pouco parecido com até a utilização da Simpla, que as pessoas entram em certos momentos apenas, ou você consegue consumir o conteúdo dele sem precisar ter o login, e só a facilidade de você ter o login agora aumentou em 43 vezes o sign-up deles, e em 50% o engajamento dos usuários dentro do site. Então é muito legal isso e corrobora bastante do que a gente já estava falando. E eu acho que, para fechar, uma coisa que é muito legal, que a gente vê, que nem a Teresa já falou um pouco, ela já trouxe um pouco disso também, e a Natasha também, mas se vocês forem percebendo ao longo dessa apresentação, tem sempre uma solução Google junto com a gente em uma etapa nossa de compra. Isso é muito legal. A gente tem cabeças incríveis dentro da Simpla, muitas delas vocês vão conhecer hoje, muitas estão aqui sentadas na plateia, e é muito legal ver que tem ferramentas que permitem a gente, né, são pilares para a gente conseguir colocar as nossas ideias em prática, né, e deixa a gente focar no que é importante para a gente mesmo, que é a experiência, né? Então é muito legal essa parceria com o Google, porque ela se estende, desde o início do nosso funil até o final dele, e vocês vão perceber isso daí. Eu acho que é legal, assim, que conecta muito com a missão do Google, né, que é
você organizar as informações e torná-las úteis para o usuário final, né? Então, acho que, assim como o Google consegue, com o ecossistema de funcionalidades dele, conectar com os parceiros, ajudar eles no negócio deles, mas ao mesmo tempo facilitar o usuário respeitando ele também. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Agradecido.